Matheus, sou professor de Física e vou estar trabalhando com vocês. Neste primeiro momento, o primeiro tópico, tanto do PET complementar quanto do PET 1, que é as leis de Newton, né? Antes de entrar nas leis, então, eu vou estar falando um pouquinho sobre Isaac Newton. Ele era um físico inglês que viveu entre 1643 e 1727 e teve sua obra principal publicada em 1687, o Princípio. Ou Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Esse livro é importante porque com ele se formula, então, toda uma física newtoniana, e temos, então, nesse livro apresentada a formulação, né? Das leis do movimento, e também a formulação da gravitação universal. É legal que Newton, Sir Isaac Newton, né? Ele formulou isso também durante uma pandemia na Inglaterra. Alguns autores falam que ele finalizou todas essas ideias enquanto ele estava recluso em um sítio no interior da Inglaterra, né? Então, vamos à primeira lei, a lei da inércia. A lei da inércia fala o quê? Que todo corpo tem a tendência de permanecer em seu estado inicial. E isso é chamado de inércia, né? Então, inércia é a tendência de um corpo permanecer em seu estado inicial. Para romper a inércia, então, tem que haver forças externas aplicadas sobre esse corpo. Então, se não houver forças externas aplicadas sobre um corpo, ele permanecerá em inércia. O que isso quer dizer? Se um corpo está parado, a tendência dele é permanecer parado. Então, se eu tenho aqui meu grampeador, se nenhuma força agir sobre ele, a tendência é o quê? Que ele vai permanecer parado. Para mim romper com a inércia do meu grampeador, eu tenho que aplicar uma força sobre ele, fazendo com que ele saia do repouso e entre, então, em movimento. Como que funciona para quando você está em movimento? Temos o exemplo, então, aqui da imagem. Tem uma pessoa andando de bicicleta, essa bicicleta colide, então, com uma pedra. Ao ela colidir com a pedra, a pessoa está a uma certa velocidade. Quando ele colide com a pedra, a bicicleta, então, ela para. Ela vai ser, então, frenada. A pessoa, pela inércia, acaba sendo ejetada para fora da bicicleta. Então, a tendência dele é continuar o movimento que ele vinha fazendo. Então, a segunda lei de Newton, ela fala que a força resultante de um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração. Então, se a gente tem a força resultante é igual a massa vezes a aceleração, onde F de R, o F será a força, M
a massa do corpo e A é a aceleração. Então, temos aqui um exemplo de um corpo que ele está em inércia na imagem. Um corpo que ele está em inércia e após aplicada uma força, a sua aceleração então passa a ser maior do que zero. Então ele sai da inércia, onde a sua aceleração é igual a zero, então força é igual a zero, e a partir desse momento ele vai ter a mesma massa, mas a sua aceleração vai ser maior do que zero. Logo, a força resultante que está agindo sobre ele vai ser diferente de zero. Então é isso que essa fórmula aqui vai nos dizer. Tá, mas como que funciona então essa força? Digamos que a gente tem então esse segundo exemplo aqui. Temos um carro, um caminhão e uma carreta. Todos eles com massa diferente, mas a força que está sendo aplicada sobre eles, vamos chamar aqui de F1, F2 e F3, tem o mesmo valor. Então a gente pode dizer que F1 é igual a F2, que é igual a F3. Mas será que eles vão ter a mesma aceleração, sendo que a massa deles vão ser diferente? Logicamente não. O carro, se aplicado uma força sobre o carro, a sua aceleração vai ser maior do que a aceleração do caminhão, e a aceleração do caminhão vai ser ainda maior do que a aceleração da carreta, como a gente vê aqui nas flechinhas, né? Então, a gente tem o quê? Que a força sendo igual, quanto maior a massa, menor vai ser a aceleração. Então, a F1, a massa de 1 é menor que a massa de 2, que é menor que a massa do objeto 3, do corpo 3. Logo, nós podemos falar que a aceleração do corpo 1 é maior do que a aceleração do corpo 2, que é maior do que a aceleração do corpo 3. A terceira lei de Newton, ela traz a lei da ação e reação. Como que ela fala? Ela fala aqui que toda ação, diz que toda força de ação que é aplicada em um corpo então toda força de ação que é aplicada em um corpo irá resultar em uma força de reação em um segundo corpo. Então nós podemos falar o quê? Que quando, como aqui na figura diz, né, a pessoa está fazendo uma flexão, ela aplica uma força no chão. O chão vai fazer uma força igual à força aplicada pela pessoa em sentido contrário à força feita para ele. Então nós podemos escrever que
a força aplicada pela pessoa, a força A, será igual em valor à força aplicada pelo chão, mas em sentido contrário. Então, a força A será o negativo da força B. Chamando aqui de B e aqui de A. Então, sempre que houver ação e reação, as forças serão iguais, mas em sentidos opostos. Lembrando que ação e reação sempre ocorrerá em corpos diferentes, nunca no mesmo corpo. Então, se eu aplico uma força sobre a mesa está aplicando uma força sobre mim. Corpos diferentes podem ser pares de ação e reação. Beleza, pessoal? Então, terminamos aqui hoje. Até a nossa próxima aula.